Então, gente, aqui é o Alex falando. Hoje é dia 18 de 1 de 2023. Agora são 19h19. E nesse caso, o vídeo é para poder falar sobre o que é um estelionatário nazista. Que nesse caso, esse daí é uma atribuição que eu dou aos nazistas dos vizinhos que vivem ao meu redor, composto por famílias de viciados em drogas e outros tipos de criminosos que têm aplicado golpes de estelionato em conjunto com outros bandidos contra mim e outras vítimas deles. Então eu quero também ressaltar os principais fatores disso, que são, entre eles, o uso de crianças, independente, contanto que seja uma criança, se puder andar com as duas pernas, né? Ou pelo menos se mover de quatro, já está ótimo para eles, e que sigam certos desígnios. Tem também o fato deles usarem adolescentes, pré-adolescentes, seja lá o que for, mas todos eles têm o mesmo padrão, seguem os mesmos esquemas de, como se diz, os mesmos esquemas mirabolantes e teatrais desses golpes de estelionato. Então eles vão usar também do Kraken, né? Já que muitos são lames, ou eu sou kids, ou como nós chamamos no setor técnico, que são indivíduos, para mim são aberrações, né? No caso desses nazistas aqui, que usam programas feitos para poder efetuar invasões. Mas, né, não se esquecendo que o hacking, né, ele pode ser feito através de hardware. Então nós temos também o hardware hacking, não é somente a invasão pela internet. Eles vão usar dispositivos de transmissão via rádio para poder interferir nos funcionamentos dos seus dispositivos. Esses dispositivos não precisam estar conectados na internet, como eu falei no início, e também eles não precisam estar, né, em determinadas distâncias, porque, digamos, eles usam antenas potentes, então há momentos que eles poderiam estar do outro lado de uma favela para poder fazer isso, mas por via de segurança eles sempre estão morando no lado da sua casa, ou melhor dizendo, ao redor, né? Então eles têm usado esses menores de idade, muitos também podem ser mulheres das mais diversas idades, dos mais diversos estados, ou seja, pode estar grávida, pode estar carregando um bebê de colo, vai ter a mesma mentalidade. Não é porque é do sexo feminino que uma pessoa não pode ser um bandido, né? Então, pelo amor de Deus. E, enfim, eles vão também usar de esquemas que envolvem alienação, que para mim é terrorismo puro, quando você modifica através de transmissores de TV ou rádio, faz a modificação das transmissões. Então você está assistindo sua TV na sua TV digital e aparece uma reportagem que já passou há meses atrás, ou ela foi totalmente manipulada para cujo objetivo muitas vezes é, quando você está saindo na rua, uma situação baseada naquilo que você assistiu vai acabar acontecendo. Isso daí gera estresse dependendo do estado de inconsciência da pessoa sobre essa situação. Então, ele já tem todo esse tipo de coisa planejada desde o início para poder destruir a vida da pessoa, porque eles atacam a pessoa tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eles querem destruir as famílias que estão ao redor deles e tomar tudo que tem. E tem a situação de que o que acontece? Quando você está naquela situação que você está na sua, eles começam a se auto-ridicularizar, se auto-infantilizar, e os outros que também são membros disso vão dar gargalhada, vão debochar, vão te xingar, vão te chamar de um monte de coisa, mas se você defrontar, eles vão falar que não falaram isso, muitos vão urrar e berrar e querer até te agredir.
E se você for procurar a polícia tendo as provas, eles vão começar a te fazer ameaças de morte e vão até atentar contra você de forma psicológica ou física. Então já é uma coisa que é bom você saber disso de antemão. Ou coisas que já aconteceram comigo, dependendo do seu porte físico, pode ter certeza que eles vão tentar te agredir. Então, eles são extremamente covardes. Isso inclui também a situação de que eles usam muito os órgãos de imprensa, situações em que mostra muito na televisão, porque tem um efeito de gatilho, coisa que eu andei pesquisando bastante. Então, tem momentos que vai ficar aparecendo muito na televisão, às vezes pode ser forjado também, mas vai ficar aparecendo na televisão estupros, agressões a mulheres, casos de pedofilia dependendo da situação, porque como eu disse, eles tendem a praticar pedofilia, mas vão acusar o alvo. E lembrando que estelionatários, eles querem, depois eu vou falar sobre isso que é melhor, mas eles vão usar desse tipo de situação que aparece nas TVs, que pode ser verdadeiro ou forjado, para poder começar seus ataques. Por exemplo, comigo, começou a mostrar muito violência da mulher, assassinato de mulheres na televisão, semanas seguidas, e sempre que isso acontecia, sempre eles mandavam uma prostituta ou alguém que estava vivendo com eles para poder fazer gracinha contra mim. E consequentemente usavam os áudios para poder provocar, para poder gerar aquele gatilho, despertar, né, a inimizade, tipo, eu já sabendo disso, eles vão te tratar bem, quer dizer, eles vão me tratar bem, como eles faziam, né, enquanto eles me filmavam e me gravavam, porque vai ter o terceiro, né, vai ter aqui que vai te abordar, vai te tratar bem, de forma debochada, né, porque você vai ver na cara deles. Tem o outro que vai estar te filmando, dependendo da onde você está. E vai ter o herói, que vai ser um dos bandidos que vai, caso eles derem uma de Susan e conseguirem fazer você agredir, ele vai sair do nada para poder te separar. E ela vai te segurar e o herói vai te bater. É assim que acontece. É sempre dessa forma. Então, você cai nesse esquema, claro, né? Esse herói pode ser mais de um, entendeu? Que são esses bandidos aí que vão, depois de fazer toda a simulação, vão até mostrar a filmagem ou as gravações em áudio. Então, todo esse esquema é feito por estelionatários, assassinos e ladrões. Todos eles têm, quase todos, quer dizer, passagem na polícia, ligação com o crime organizado. Eles estão mergulhados no mundo das drogas. Então, todos eles são a escória da sociedade quando estão nesse esquema, e eles também são, em especial, nazistas. E você sabe o que é um nazista, certo? Acho que eu não preciso contar uma história sobre o que é isso, sobre o que é o nazismo ou o neonazismo. Então eles vão ficar atrás de você em tudo que é canto, dependendo do tamanho do golpe que aplicaram contra você ou a sua família. Porque você pode estar no lugar público, como no shopping, que eles vão usar de membros nazistas ligados a eles, que estão trabalhando nesses órgãos aí, para poder te atacar, poder impedir, tirar seu direito de ir e vir. E, no caso, induzir um estado de psicose, né? Que paranoia é quando você delira com uma coisa que não está acontecendo. Então, o estado de psicose quer dizer o quê? Que você vai ficar literalmente com todas as emoções na ponta da agulha, e eles só estão esperando alguma coisa para você atacar a pessoa de forma fatal, né? Que eles vão começar também uma situação de roleta russa contra você também, dependendo do nível do golpe que aplicaram, ao qual podem ser eles ou podem ser até mesmo moradores de rua, ao qual eles recolhem das ruas mesmo, colocam em suas casas, fingem serem benfeitores e colocam para esses esquemas, ou aqueles moradores de rua que ficam nesses cantos aí enchendo a cara de cachaça porque não tem onde ir, e ficam acumulados perto de lugares onde tem uma grande numeração de membros do crime organizado, que nesses vizinhos aqui eles pegam um ou outro, e já foi abordado tanto
próximo do Norte Shopping quanto do Nova América, por moradores de rua ordenado por eles. Eles podem fazer alguma encenação teatral ou podem te atacar mesmo, né, fisicamente. Há também aqueles que vão, dependendo do equipamento que eles derem, porque eles não vão desperdiçar um laser que pode tacar fogo em qualquer objeto, né? Então eles vão dar algum tipo de ponteiro laser modificado para poder tentar queimar sua retina. Dependendo da distância da localização, eles vão usar laser speaker, usando aquele tipo de sonorização, que na verdade é um pouco pior, né? Para poder te atordoar e fazer você cair em cima de um carro. Então a situação vai dessa ladeira abaixo. Esse nazismo já existe há muitas décadas no Brasil, entendeu? A polícia toda já tá careca de saber, uma porrada de policial faz parte disso que eu já vi. Esse tipo de coisa aconteceu de forma escancarada aqui no Complexo do Alemão. Eles botavam alto, em volume extremamente alto, gritando "eu vou te matar", no teu Complexo do Alemão, aquilo era pra mim. Eles botavam áudios com músicas sobre o pedófilo e tal, pra lá e pra cá. Isso também foi parte do esquema aí de difamação. Mais de 10 vezes eu pisei dentro de uma delegacia lá, entendeu? Para poder ver essa situação. E hoje em dia eu vejo um monte de analfabeto funcional que faz parte disso, que são pais, mães, avós e avós de família, que ou estão verbalmente fazendo ou estão usando seus equipamentos dados pelo crime organizado para poder dar seguimento, e outros que vão fingir nada está acontecendo. Eu vou dar uma coisa fictícia para você verificar, que é o Clube do Diabo. Você vai ver até um link, mas você pode pesquisar pela internet, que você vai ver a situação que o cara estava supondo. É um filme de terror, né? Mas e literalmente esse esquema de estelionato, eles tentam personificar isso. Vão criar situações muito bizarras, onde até eles vão, se bobear, se desmembrariam diante de você se fosse necessário, né? Já vi bandido entre eles aí rasgar a face e sei lá, não sei pra que isso, né? Mas quem pagou devia estar se divertindo, né? E quem fez isso daí era um morador de rua que devia estar com muita droga na veia e muita cachaça, né? E que trouxeram aqui pra dentro do Complexo do Alemão pra fazer essa cena. Então teve essa situação do filme aí que eu falei, e o cara, como vai se deparar, todos ao redor dele estavam tentando convencer ele de que aquilo era a doença mental dele, entendeu? Nada. Sendo que ele já teve as provas na mão, entendeu? Ele já teve um monte de coisa em mãos, e o que eles faziam? Eles simplesmente removiam as provas e manipulavam para ele ficar com cara de babaca. O que aconteceu comigo várias vezes com relação a gravações que eu tinha, porque estavam no smartphone ao qual eles tinham hackeado. Então veja um cara que já tinha estudo com relação de tecnologia da informação, tentando explicar uma coisa como essa e não ter nem os equipamentos para poder resolver, e quando tinha pelo menos os áudios para poder apresentar, eles removiam as ameaças de morte, todo o show pirotênico. No entanto, a memória das pessoas estava aí, entendeu? Com relação a toda aquela ensinação apenas pulmões, com caixas de som alta por todo canto, aqui no Complexo do Alemão, sendo que ninguém sabia exatamente para quem era, entendeu? Até eu mesmo botar a cara e falar, esse negócio aí estava acontecendo aí para mim. Esse vídeo que eu tô falando, essa parte aí, já fiz antes falando, são famílias que pertencem ao tráfico de drogas. Esses que estão insistindo comigo são os principais autores e principais macacos voadores desses nazistas, que são pagos pelos próprios líderes do crime aqui, que estão fazendo esse golpe de estelionato para poder me atacar. E é claro, todos os outros dentro disso, porque eles dizem que eu comi bunda de criança por aí, entendeu? Da forma mais porca e horrível de se ouvir. E eles falam que fazem isso porque eu estuprei crianças. Agora veja, eu tô falando isso na cara dura, entendeu? Eu não vejo
Eu não tenho medo de falar isso porque eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não fiz isso. Mas essa situação, quantas pessoas, depois de tanta pressão psicológica, acabaram entrando em estado de psicose e perderam o fio da meada e se tornaram literalmente um criminoso ao qual nem conseguia no caso, ter voz ou ter, né, como se impor, porque ele já fez a merda. Agrediu um desses bandidos aí que usaram alguma dessas prostitutas, ou nesse caso acabou fazendo algum outro tipo de besteira aí, né? Também tem também a questão de que eles adoram tacar porcaria nos dispositivos de quem usa acesso Wi-Fi, né? Quem usa Wi-Fi e pacote de dados pode ter certeza que seu HD é um monte de pedofilia, estupro, assassinato. Porque isso daí também, eu já fui na delegacia falar sobre isso, ó, é o que está acontecendo comigo. Então vou refrisar uma coisa. Esses bandidos aí, eles são uma desgraça na sociedade, eles nasceram para causar desgraça, eles ficam felizes pela desgraça, eles nasceram para trazer prejuízo para as pessoas e eles ficam felizes com isso, entendeu? É como eu disse, tem gente que nasceu só para trazer desgraça no mundo, eles são esse tipo aí. E eu tenho que repassar muita coisa aí na internet com relação aos acontecimentos. Vai ter quem vai dizer que é mentira, entendeu? Tem também a situação de que muitas das provas podem até ser apagadas, porque como eu estou usando conexão Wi-Fi, devido ao nazismo por aqui que conseguiu impedir qualquer um de usar, né, internet cabeada, somente de internet da comunidade, o que é muito confiável, por sinal, né, se você tem algum conhecimento de rede. Então, você vai, né, você não tem muita escolha, você usa internet, Wi-Fi ou você não usa. E eu vou concluindo aqui, mas tem aquela questão que eu deixei para falar, certo? Que é a seguinte, que nesse caso é com relação ao gang stalking. Porque o que isso daí significa, essa palavra? São casos de inexplicáveis, entre aspas, para a polícia, ao qual essas situações vão muito além, né? E é claro, né, que nada mais é do que golpe de estelionato, onde os envolvidos têm usado equipamentos para prejudicar a vítima enquanto eles se divertem, causando danos ao corpo dela com equipamentos que não são divulgados pela mídia, ou já foram divulgados, mas foram levados ao esquecimento. Então, esses grupos eles se tornaram grupos de teoria da conspiração. É claro que o crime organizado vai adorar fazer isso com vítimas alvos deles e induzir eles a pensar de forma convicta de que é o gang stalking a palavra certa a se denominar isso. E depois eles vão começar a redirecionar, a dizer que tem a ver com religião, dizendo que isso é coisa de espiritualidade, vão dizer um monte de abobrinha, vão falar que tem coisa a ver com coisas demoníacas, o que eu não duvidaria muito. Eles podem, é claro que eles vão usar isso como uma diversão. Eles gostam de ver gente sofrendo e morrendo. Então, o gang stalking em si, tem muitos deles também que, eu falo dos perseguidores, tá? Que se colocaram na cabeça uma imagem de que eles são heróis fazendo um favor para a humanidade, eles estão salvando o mundo, ao mesmo tempo que estão causando danos horríveis para as pessoas que são vítimas de perseguição deles. Tem também casos que tudo isso daí eles estão conscientes, esses daí são personagens que eles colocam, tá certo? Não é a convicção total sobre esse tipo de situação. Porque a personificação de um bom mentiroso é acreditar na própria mentira. Então, eles vão dizer, como disse, que está salvando o mundo, mas embora eles sabem que
Eles querem mais é que a vítima pense nisso, né? A vítima e qualquer outro ao redor deles pense que ele tem essa crença. Vão criar falsos inimigos, que entre eles, né, acabei me tornando eu, aí vão chamar um monte de outros estelionatários para me atacar ou te atacar, vão forjar situações, vão arrumar brigas com você na rua, desentendimentos que vão virar motivações para poder gerar esse ciclo de ataques ou ampliar eles, porque eles vão chegar e vão falar: ah, aquela pessoa ali distratou fulano e a gente já está fazendo tal coisa com ele, então vamos fazer mais coisas com ele ou com ela, porque merece, precisa, temos que dar exemplo, entendeu? Estamos salvando o mundo, vamos prejudicar, vamos fazer sofrer, vamos matar o bicho dela, vamos matar filho, vamos prejudicar os filhos. Eles atacam as crianças, tá? E a parte que eu falo de equipamentos divulgados, eu acho que já, se você assistiu até agora, você já viu o que eu tô falando, né? Então, mas tem vários outros tipos de equipamento que eu nunca mencionei, entendeu? Eu tô esmiuçando pouco a pouco, porque tem muita coisa que se eu ficar falando o que ficou na internet, eu tenho até receio de estar fazendo propaganda de terrorismo, né? Então eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Mas porque existem armas de dissuasão que explodiriam até teu cérebro se elas fossem modificadas. Então, o que esses nazistas fazem? Usam equipamentos que podem causar terríveis dores em partes determinadas que são apontadas. Isso pode ser até através de paredes, dependendo. Mas grande parte disso é mais psicológica também, porque a pessoa já está num grau de estresse que você sabe que uma mente doente é um corpo doente também. Da mesma forma que tem aquele ditado que diz: um corpo saudável mente saudável, corpo saudável. Então, a pessoa está estressada, vai começar a sentir dores em lugares que não deve, vai começar a ter dor de barriga devido ao estresse com a situação. Eles vão falar que, dependendo do tipo de pessoa e do que está passando, eles vão falar que é a arma de dissuasão que eles estão usando. Arma de dissuasão a qual pode matar dependendo da potência, tá? E é claro que existem esses tipos de armas, né? Mais uma vez recapitulando. E eles usam equipamentos as quais foram esquecidos pelo tempo. Coisas que já passaram há muitas décadas na televisão e as pessoas simplesmente, né? Não vejo necessidade de tocar no assunto. Então são pessoas que a população já deu de cara com isso, mas pra que alguém vai querer saber que está sendo vista por trás da parede, ou que construíram algo que poderia salvar milhões de pessoas? Mas não, é melhor ficar passando um trator por cima de onde um monte de gente tá soterrada, né? Então, essa é a situação que retrata o mundo em que vivemos. Bem, eu acho que eu vou repassar essa parte, né? Sou extremamente sarcástico e ao mesmo tempo também idiota, que eu acabei de dizer, né? Essa é a cara do mundo, se você não percebeu. E é o que está acontecendo até hoje, de forma cíclica. Ou é cíclica, seja como for, é o que esses nazistas têm feito. Eles pegam muitas tecnologias e usam contra as pessoas, e eles vão sempre fazer aquele jogo de xadrez em que eles vão fingir que não sabem de nada. Quando eles estão encurralados contra a parede e não tem nenhuma opção, aí eles vão falar: realmente, eu estou usando isso, e vão admitir. No caso, quando eu digo isso, é entre eles, entendeu? Porque você, enquanto eles tiverem ar nos pulmões, eles vão dizer que você enlouqueceu, que você é mentiroso ou mentirosa, e por aí vai. A coisa que eu tenho a te dizer sobre isso não estou dizendo que você tem que acreditar em mim. Se você quer acreditar que eu tenho problemas mentais, eu sou mentiroso, bom pra você. Mas é aquilo.
Se você é uma pessoa que tem que ir, você vai se incomodar com a situação e vai pesquisar, certo? Então, pesquise nas redes sociais, pesquise nos mecanismos de busca, pesquise especialmente no LinkedIn. E tem os links que estão no meu perfil, se você notar. Você vai ver que eu tô ligado a muitas páginas de tecnologia, mas elas estão mais visíveis com os principais equipamentos que seriam prejudiciais ou que ajudariam a humanidade no LinkedIn. Então, se você acessar lá, você vai ver as páginas que estou seguindo por lá, né, das empresas, porque a forma mais confiável de você saber se aquilo existe ou não é acessando o LinkedIn. É claro que estelionatário pode criar uma conta e dizer que aquilo existe e na verdade não existir, né? Mas existem outros meios que eu sei que você vai pesquisar como e vai ver se ela existe ou não. E tem também os vídeos na internet que reforçam aquele fato, né? Porque até o momento eu tô recebendo informação de que aquilo existe. Mas eu sempre reforço que muita coisa que eu já passei era tentativa de alienação por parte dos nazistas. Então, o que eu estiver errado, eu claramente vou corrigir assim que eu tiver chance. Então, eu diria para você o seguinte: o que eu estou falando ali, se você não está vendo, faça seus métodos de verificação para ver se aquele vídeo está lá mesmo, que é trocando seu DNS, verificando seu IP, tentando identificar se existe uma backdoor, alguma web que está desviando seu tráfego. E por fim, se aquele link não estiver lá, nem tenta entrar em contato comigo tentando me corrigir, entendeu? Que eu já estou sendo bombardeado por tanto nazista que eu provavelmente vou olhar e eu vou ignorar o seu comentário. E eu estou esperando ter a chance de conversar com pessoas pessoalmente que entendam de tecnologia sobre isso. E a situação é: os vídeos que eu estou vendo são dessas emissoras já conhecidas, Globo, SBT, entendeu? Em especial a Globo, que pelo que diz, né, nas redes sociais, na própria televisão, os nazistas alteram as transmissões às vezes, ou quase sempre, que é o topo entre as emissoras de maior visibilidade e credibilidade do país e do mundo. Então, lá estavam os vídeos falando de algumas tecnologias. Tecnologia de leitura da mente, tecnologia para ver pessoas por trás da parede, né? Tecnologias as quais muita gente falou que, quando identifiquei essa tecnologia em especial de ver por trás das paredes, ele falava de uma tecnologia que ainda estava em fase de desenvolvimento. No entanto, as empresas militares, elas já tinham versões que já identificavam não somente a forma da pessoa, né, a posição que ela está fazendo, mas o peso, estatura, peso nem sei como, mas provavelmente deve ser a estatura, né? Não duvido muito que esteja sabendo a forma dos meus dedos, porque teve umas coisas aqui que realmente foram muito surreais. E tem outras tecnologias que eu ainda estou tentando ver, né? Porque a princípio é dito que a tecnologia de leitura da mente ainda ela não foi patenteada para o público, por parte do Elon Musk. Existem outras empresas que estão fazendo, mas elas não visam colocar dentro do corpo da pessoa, exceto mais umas outras aí que estão querendo colocar o dispositivo ao invés do cérebro na área atrás do globo ocular. Mas os outros são dispositivos que ficam somente colocados como se fossem capacetes e tudo mais. E eu estava verificando dispositivos que poderiam capturar ondas eletromagnéticas do cérebro à distância. Se nós temos, aí eu chego àquela teoria: se existe um dispositivo que é tão complexo e consegue ver a pessoa por trás da parede, mas outro dispositivo que consegue atravessar a parede e causar certos danos, né, ao indivíduo, por que não teria um dispositivo que poderia, né, pelo menos capturar algumas ondas eletromagnéticas do cérebro? Mas isso daí é uma coisa meio complexa. Sei que muito analfabeto funcional, igual o nazista do vizinho que está fazendo propaganda aqui, toda hora repetindo religiosamente a palavra burro, né?
usando uma criança, porque é sempre uma criança, você sabe como é o crime organizado. E então eu espero que posteriormente eu tenha essa informação da forma mais precisa possível. Mas até o momento o Elon Musk seria o cara mais próximo a ter uma tecnologia plena de leitura da mente, ao qual você vai poder conversar com uma pessoa sem dizer uma palavra, né? Ou gesto. Então, acesse o meu LinkedIn, que lá tem minhas playlists também no YouTube, também é muito bom, que você vai ver lá, empresas de tecnologia. E essas tecnologias que eu falei são a do câmera-chave, para poder ver por trás da parede, mas existe uma lista enorme, tem várias outras empresas que trabalham com isso. Tem também a outra que ver os monitores por trás da parede, mas assim, a empresa dedicada a isso não existe. Seria uma empresa militar e de uso militar. Então, muitos crackers e empresas de segurança da informação deram, né, o método que se chama Tempest Attack, e quem quisesse estudar segurança da informação usaria para poder, né, fazer os estudos e tudo mais. No entanto, sabe como é criminoso, né? Então, tem essa daí. E tem as outras tecnologias que eu falei, que são de atordoamento, causar esses tipos de prejuízo nas pessoas de forma leve, entre aspas. E eu não ia revelar muito disso não, mas eu acabei encontrando muitas dessas informações nos próprios grupos formados por esses nazistas que têm me perseguido. Então fica esperto sobre isso. Bem, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que você curta e compartilhe, porque quanto mais pessoas souberem, maiores são as chances de existirem contramedidas. Não deixe isso cair no esquecimento não, porque hoje sou eu, amanhã é você, seu pai, seu irmão, seus primos, se tiver filhos, também vão ser eles. A não ser que você não ame eles, né? E tá tudo certo. Aí é da sua opção o que você faz com essa informação. Mas eu espero que você curta e compartilhe para alcançar mais pessoas.